Eduardo estacionou o carro em frente ao portão da própria casa, disfarçado sob o boné que cobria parte do rosto. O relógio marcava quase 7 da noite e o coração batia num compasso estranho. No banco de trás, as 3 amigas da sua noiva riam alto, sem imaginar quem estava ao volante. Ele apenas observava pelo espelho, calado, com as mãos firmes no volante, tentando entender até onde iria com aquela farsa. Quando uma delas começou a falar sobre Camila, sua noiva, ele prendeu a respiração. O que ouviu depois fez o sangue gelar. As palavras vieram como facas, uma atrás da outra, e ali mesmo ele soube. O amor que ele imaginava não passava de uma mentira cruel. Se inscreva, comente o nome da sua cidade e curta para acompanhar essa história completa. Eduardo não era um homem de impulsos. Aos 46 anos, tinha construído uma vida baseada em controle e disciplina. Dono de uma rede de empresas de transporte e logística, vivia cercado de gente que o bajulava, mas sempre com o pé atrás. Havia aprendido cedo que o dinheiro atraía mais interesse do que afeto verdadeiro. Ainda assim, quando conheceu Camila, sentiu algo diferente. Ela tinha apenas 24 anos, um sorriso fácil e um jeito leve que parecia iluminar os dias mais pesados. Ele sabia da diferença de idade, mas dizia a si mesmo que o amor não media tempo. Camila trabalhava como recepcionista num dos escritórios de uma das suas filiais. Eduardo, que visitava raramente aquele setor, anotou no corredor. Foi um olhar rápido, mas suficiente para fazê-lo parar. Ela o tratou com respeito, sem exageros, e aquilo o marcou. Aos poucos começaram a conversar. Primeiro sobre assuntos de trabalho. Depois sobre cafés, livros e sonhos. Ele começou a se abrir, coisa que há anos não fazia. Os amigos de Eduardo estranharam o envolvimento. Diziam que ela parecia interessada demais no que ele podia oferecer, não no que ele era. Mas ele não queria acreditar nisso. Estava cansado de desconfiança. Queria pela primeira vez simplesmente confiar. Nos meses seguintes, a relação evoluiu rápido. Camila passou a morar com ele. Os dois viajavam, jantavam em lugares caros e tiravam fotos que ela adorava postar. Eduardo, mesmo não sendo adepto de redes sociais, deixava. Queria vê-la feliz. Sentia-se rejuvenescido, como se tivesse reencontrado a alegria que o trabalho e os anos haviam drenado. Mas, em silêncio, algo começou a incomodá-lo. Era a forma como ela falava com as amigas. Ele não escutava tudo, mas percebia tons de ironia, risadinhas quando o assunto era ele. Em uma ocasião, Camila deixou o celular destravado na mesa e ele, sem querer, viu mensagens de um grupo chamado As Loucas do Sábado. Lá, as amigas faziam piadas sobre como ela havia dado sorte e como era bom namorar um homem que paga tudo. Camila riu nas mensagens. Disse que nem era tão difícil agradar o velho. Aquela frase ficou gravada na cabeça de Eduardo como um eco incômodo. Velho. Foi a primeira vez que sentiu vergonha de si. Desde aquele dia, começou a observar cada gesto dela com mais atenção. Não demonstrou nada, mas por dentro algo mudava devagar. Uma desconfiança fria, sem raiva ainda, mas com o peso da dúvida. O tempo passou e o casamento foi marcado. Faltava um mês para a cerimônia quando o episódio do carro aconteceu. Camila tinha combinado um passeio com as amigas, mas o motorista que sempre a levava não pôde ir. Eduardo, ao ouvir isso, teve uma ideia estranha. Disse que resolveria o problema e contrataria outro. Só que não contratou ninguém. Ele mesmo se vestiu com a roupa de motorista da empresa, colocou óculos escuros e boné, e foi buscar as meninas. Queria testar algo. Saber o que diziam quando achavam que ele não estava por perto. As 3 amigas entraram no carro rindo, cheias de comentários sobre o casamento. Uma delas perguntou se Camila estava mesmo apaixonada. A resposta veio rápida entre risos. Apaixonada? Ah, eu gosto dele, claro. Mas quem não gostaria? Olha a vida que eu vou ter. As outras gargalharam. Outra comentou que ela tinha acertado o alvo e que dinheiro cura qualquer falta de amor. Eduardo sentiu o estômago revirar. A vontade era de parar o carro e gritar, mas se conteve.
Fingiu ser um simples motorista e seguiu em silêncio. Mais adiante, quando chegaram à casa de praia, a dele, as amigas comentaram sobre o tamanho da mansão. Uma delas disse: "Você acha que ele sabe quem é você de verdade?" Camila respondeu: "Ele vê o que quer ver. Eu só mostro o que ele quer." É simples. Eduardo não sentiu raiva naquele instante. Sentiu um vazio. O tipo de dor que não queima, só congela. Ficou lá fora por um tempo, olhando o mar e tentando processar tudo. As risadas delas vinham de dentro, ecoando pela varanda. Ele sabia que aquilo não tinha volta, mas em vez de confrontá-la, decidiu esperar. Esperar o momento certo, o gesto certo, a vingança certa. Não por orgulho, mas por necessidade. Precisava entender até onde ia a mentira antes de revelar que sabia. Nos dias seguintes, tratou Camila com a mesma delicadeza de sempre. Ela não percebeu nada. Ele continuou fazendo planos de casamento, falando com o decorador, confirmando convites, tudo como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro ele anotava. Cada frase, cada expressão, cada mentira. De madrugada, quando ela dormia, ele se levantava e ficava observando-a. Tentava encontrar, em algum traço do rosto dela, um sinal de amor verdadeiro, mas não achava. Via apenas a juventude, o interesse e a vaidade. Numa dessas noites, decidiu o que faria. Não cancelaria o casamento. Pelo contrário, deixaria acontecer até o último instante. E só então mostraria quem realmente estava sendo enganado. Ele começou a mudar detalhes discretos nos preparativos. Mandou alterar documentos da casa, da empresa, das contas conjuntas. Fez um novo testamento, deixando quase tudo para uma instituição de caridade que ajudava idosos em situação de abandono, causa que ele sempre admirara. Ao mesmo tempo, fingia entusiasmo com o vestido, a lista de convidados, a festa. Camila não suspeitava de nada. Passava horas com as amigas escolhendo joias e posando para fotos. Eduardo, por dentro, estava em paz. A vingança não seria barulhenta. Seria silenciosa, elegante e definitiva. Certa manhã, poucos dias antes do casamento, Camila apareceu com um sorriso e disse: "Amor, você poderia me emprestar o cartão corporativo? Preciso comprar umas coisinhas para a cerimônia." Ele sorriu, entregou o cartão e respondeu: "Claro, meu amor. Use o que precisar." Enquanto ela saía, ele olhou para o espelho e viu um homem diferente do que era meses antes. Um homem que amava, mas que agora sabia se proteger. Naquela tarde, ele ligou para seu advogado e confirmou a última parte do plano. O casamento aconteceria, mas com uma condição especial, que ninguém, nem mesmo Camila, descobriria até o momento certo. E assim, com um sorriso calmo e um coração gelado, Eduardo começou a contagem regressiva para o dia em que mostraria a todos quem era realmente a mulher que dizia amá-lo. Nos dias seguintes à descoberta, Eduardo manteve uma calma que nem ele sabia explicar. Não havia mais dúvidas, só certeza. Certeza de que estava noivo de uma mulher que o via como degrau, não como companheiro. E por mais que doesse, essa clareza lhe trouxe uma estranha paz. Não era mais o homem iludido, era alguém que via o jogo por inteiro e dessa vez jogaria melhor. Camila continuava doce e atenciosa. Fazia planos, pedia opinião sobre flores e convites e o chamava de meu amor, com uma naturalidade que antes o encantava. Agora cada gesto dela parecia um papel ensaiado. Eduardo observava sem demonstrar. Tinha aprendido ao longo da vida que o poder de quem espera é maior do que o de quem reage. O primeiro passo da vingança foi simples: reorganizar a vida financeira de forma que nada do que fosse dele pudesse ser tocado por ela. Alterou documentos, transferiu propriedades, fechou contas conjuntas, tudo discretamente. Camila não notou nada, porque ele manteve o mesmo padrão de vida, as mesmas atenções. Só que agora, cada presente que ela recebia vinha com um propósito. Cada gesto de carinho era calculado. Ele também começou a observar as amigas dela. As 3 que estiveram no carro aquele dia.
Anotou mentalmente o comportamento de cada uma, os nomes, os lugares que frequentavam. Não por maldade, mas porque sabia que, no fim, seriam peças no tabuleiro. Camila, por sua vez, estava mergulhada nos preparativos. Queria uma festa grandiosa. Falava de vestidos importados, da lua de mel nas Maldivas e dos convidados importantes. Eduardo concordava com tudo. Dizia que ela merecia. O sorriso dela crescia sem perceber o que se escondia por trás do dele. Certa tarde, ele chamou seu assessor de confiança, Mauro, um homem de 60 anos que trabalhava com ele há mais de 2 décadas. Era alguém em quem Eduardo confiava de verdade. Mauro, preciso de discrição, disse ele em voz baixa. Quero que você cuide de alguns detalhes para mim. Mauro assentiu sem fazer perguntas. Sabia que o patrão não falava à toa. Eduardo explicou que queria organizar uma cerimônia com algumas surpresas especiais. Entregou uma lista de nomes e pediu que no dia do casamento certos convidados recebessem envelopes específicos. Cada envelope continha provas, prints de mensagens, gravações do carro e cópias do Novo Testamento. Mauro não entendeu o motivo, mas cumpriu as ordens. Sabia que Eduardo era meticuloso e nunca fazia nada por impulso. À noite, Eduardo e Camila jantaram juntos. Ele serviu vinho, brindou e falou sobre o futuro. Ela, entusiasmada, contou que suas amigas fariam uma despedida de solteira modesta. Ele fingiu surpresa, fingiu achar graça. Se divirta, disse ele sorrindo. Você merece. Por dentro, pensava apenas em como cada uma daquelas amigas teria um papel importante na revelação. Nos dias que antecederam a festa, ele cuidou de todos os detalhes. Contratou uma equipe de filmagem, com o pretexto de registrar o casamento para um documentário pessoal. Na verdade, planejava algo bem diferente. Queria que tudo fosse gravado, inclusive o momento em que a verdade viesse à tona. Enquanto isso, Camila exibia cada passo nas redes sociais. Publicava fotos dos preparativos, dos presentes, da casa que chamava de Nosso Lar. Eduardo via tudo em silêncio. Não proibia nada nem reclamava. Quanto mais ela se expunha, mais ele percebia o quanto aquela imagem de vida perfeita era importante para ela. E seria justamente isso que tornaria a queda mais dolorosa. Numa manhã de terça-feira, Camila foi ao salão com as amigas. Eduardo aproveitou o tempo sozinho para caminhar pela casa. Parou diante das fotos deles juntos. Em algumas ele sorria de verdade. Em outras, já se via o início da distância no olhar. Pensou no quanto tinha acreditado naquela relação. Não era só orgulho ferido, era tristeza genuína. Ele realmente tinha amado. E amar alguém que não retribui é uma das dores mais silenciosas que existem. Mas, diferente de muitos, Eduardo não iria chorar no canto. Ia transformar a dor em aprendizado. Naquela tarde, recebeu uma ligação de um dos advogados confirmando que todos os papéis estavam prontos. A casa, o carro e as empresas estavam oficialmente fora do alcance de Camila. O casamento seguiria, mas legalmente ela nunca teria acesso a nada. Ele desligou o telefone e respirou fundo. A etapa prática estava concluída. Agora faltava apenas o cenário emocional. No jantar daquela noite, Camila comentou sobre o vestido. Disse que estava ansiosa. Eduardo segurou a mão dela e respondeu: Você vai ser a noiva mais linda que já existiu. Ela sorriu emocionada. Por um instante, ele quase acreditou naquele sorriso. Mas o pensamento das palavras que ouvira no carro voltou como um golpe. Eu só mostro o que ele quer ver. E então, o encanto se dissolveu de novo. Na véspera do casamento, Camila teve uma crise de nervos por causa da decoração. Gritou com a equipe, fez escândalo, e Eduardo a acalmou com a paciência de quem já não sente. Ela chorou, pediu desculpas, disse que era o estresse. Ele a abraçou e sussurrou: Tá tudo bem, amanhã vai ser perfeito. E seria mesmo. Só que perfeito de um jeito que ela nunca imaginava. Na manhã do grande dia, Eduardo acordou cedo. Vestiu o terno com calma, olhou-se no espelho e viu um homem sereno. Nenhum traço de ódio, só determinação.
Mauro apareceu para avisar que tudo estava pronto conforme as instruções. O casamento seria num salão luxuoso, cercado de flores brancas e convidados elegantes. Camila chegou deslumbrante, atraindo olhares. A cerimônia seguiu com tudo que se esperava. Música suave, lágrimas, votos ensaiados. Eduardo segurou as mãos dela e repetiu as palavras que o padre dizia, sem tremer a voz. Quando trocou o sim, ele sentiu algo dentro dele encerrar. Não era raiva nem alívio. Era o fim de uma etapa. Após a cerimônia, os convidados foram para o salão de festa. Havia champanhe, risadas e música. Camila parecia no auge da felicidade. Subiu ao palco para agradecer aos presentes, fez um discurso cheio de lágrimas falsas e abraços teatrais. Eduardo a observava de longe, com um sorriso leve, quase terno. Mauro se aproximou e perguntou baixinho: "É agora?" Eduardo respondeu apenas: "Ainda não. Queria que ela tivesse seu momento de glória antes da queda." Durante a festa, ele circulou entre os convidados, cumprimentando todos com calma. Entregou discretamente os envelopes a pessoas específicas. Amigos próximos, jornalistas que cobriam o evento e alguns familiares dela. Ninguém sabia o conteúdo ainda. Camila dançava com as amigas, rindo alto, enquanto Eduardo observava. Por um instante, pensou em desistir. Afinal, o escândalo seria grande. Mas então, lembrou de cada palavra dita naquele carro, de cada risada às suas custas, e percebeu que a justiça precisava acontecer. Quando o relógio marcou meia-noite, ele pegou o microfone. Pediu a atenção de todos, com um tom calmo que contrastava com a alegria geral. Camila sorriu, achando que ele faria um discurso romântico. "Quero agradecer a todos que vieram", começou ele, sereno. "E também quero dividir algo muito especial que preparei com carinho." As luzes diminuíram. No telão começou a aparecer um vídeo. Imagens da história do casal. Viagens, jantares, momentos felizes. Camila sorria, emocionada, abraçando uma das amigas. Mas então o vídeo mudou. A gravação do carro começou a tocar. A voz dela e das amigas ecoou pelo salão. As risadas, as frases sobre o velho, sobre o alvo, sobre mostrar o que ele queria ver. O salão ficou em silêncio. Camila empalideceu. Tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Eduardo manteve o olhar firme nela. Não havia grito nem fúria, só uma frieza que cortava o ar. Quando o vídeo terminou, ele voltou ao microfone. "Agora todos conhecem a verdade." Fez uma pausa. "Eu não estou aqui para humilhar ninguém, apenas para encerrar um capítulo." Ele tirou a aliança, colocou sobre a mesa e saiu devagar, sob o olhar atônito de todos. Camila chorava, tentando explicar, mas ninguém parecia ouvi-la. O encanto havia se quebrado. Eduardo entrou no carro, fechou a porta e ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para as mãos, que tremiam levemente. Não era triunfo que sentia, era libertação. Ligou o carro e foi embora, sem olhar para trás. A madrugada estava silenciosa quando Eduardo estacionou o carro na garagem. A festa já devia ter terminado, mas ele não se importava. Deixou o motor desligar devagar. Ficou alguns segundos olhando o nada e respirou fundo. O som do mar ao longe misturava-se com o zumbido do próprio pensamento. E estava livre, mas a liberdade doía. Desceu do carro e entrou na casa. O mesmo silêncio de sempre, mas agora com outro significado. Caminhou pelos cômodos, tirando o paletó, afrouxando a gravata. A casa parecia maior, mais vazia, como se de repente todo o ar tivesse sido sugado. Ele abriu uma garrafa de vinho, serviu uma taça e sentou-se na varanda. Não havia alegria, tampouco arrependimento. Era uma espécie de paz triste. A vingança tinha sido precisa, sem exageros, mas deixava um gosto amargo. Ele se perguntava se, no fundo, teria mesmo vencido. O celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações, repórteres, amigos. Não atendeu ninguém. Entre as chamadas perdidas, o nome de Camila aparecia repetidas vezes.
Ignorou todas. Deixou o aparelho virado sobre a mesa e olhou para o horizonte. Na manhã seguinte, as manchetes já estampavam sites e redes sociais. O vídeo do casamento viralizara. As pessoas comentavam, opinavam, julgavam. Uns o chamavam de frio, outros de corajoso. Camila, por outro lado, virou alvo de curiosidade e desprezo. O país inteiro falava dela. Eduardo assistiu aquilo com uma estranha distância. Não sentia prazer em vê-la humilhada. O que sentia era alívio, por finalmente ter encerrado uma farsa. Durante 2 dias, permaneceu em casa, sem atender ninguém. Dormia pouco, comia menos ainda. Pensava em tudo que vivera com ela, nos momentos bons, nas pequenas verdades que talvez tivessem existido. Porque, apesar da mentira, algo nele ainda queria acreditar que, em algum instante, Camila havia sentido algo real. No 3º dia, Mauro apareceu sem avisar. Trouxe um café e um olhar preocupado. Precisa se cuidar, doutor. Colocou a xícara na mesa. O senhor está pálido. Eduardo agradeceu, mas não respondeu de imediato. Fiz o que precisava fazer, Mauro. Mas não sei se valeu a pena. Valeu sim. O velho amigo respondeu com calma. Às vezes, a gente precisa fechar a porta para quem não sabe entrar com respeito. Eduardo assentiu. Não era um homem de lamentações. Sabia que o tempo traria a serenidade que ainda faltava. Naquela tarde, decidiu sair. Pegou o carro e dirigiu sem destino por horas. Parou num restaurante simples à beira da estrada. Sentou-se sozinho, pediu um prato de arroz, feijão e carne. Olhou à sua volta, gente comum, rindo, comendo, vivendo. Aquilo lhe fez bem. Enquanto esperava a comida, uma senhora sentada na mesa ao lado puxou conversa. O senhor parece cansado, moço. Ele sorriu de leve. Um pouco. Foram dias difíceis. A vida é assim. Às vezes ela dá rasteira, mas a gente levanta. Ela riu. Eu mesma já levei umas boas. Ele se pegou ouvindo a história da mulher por quase meia hora. Ela contava sobre o marido, que a trocou por outra. Sobre a tristeza que veio depois e sobre como aprendeu a recomeçar. Havia simplicidade e sabedoria nas palavras dela. Quando ela terminou, disse apenas: no fim, o que salva a gente é não virar pedra. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: obrigado. Acho que eu precisava ouvir isso. Pagou a conta, se despediu e foi embora com um sentimento diferente. Talvez não estivesse pronto para perdoar, mas também não queria viver preso na dor. Nos dias seguintes, começou a retomar a rotina. Voltou ao trabalho, encontrou os sócios, revisou contratos. Aos poucos, a história sumia das manchetes. Camila, segundo diziam, tinha saído da cidade. Alguns amigos em comum comentaram que ela estava destruída, chorando, sem saber o que fazer. Eduardo ouvia tudo sem reagir. Não queria saber mais. Tinha encerrado aquele capítulo, mas numa noite chuvosa, o passado bateu à sua porta, literalmente. Por volta das 10, o interfone tocou. A voz do porteiro soou hesitante. Doutor, tem uma moça aqui. Diz que precisa muito falar com o senhor. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Quem é? Camila. O coração dele deu um salto mesmo contra a vontade. Pediu que a deixassem subir. Quando ela apareceu, estava irreconhecível. Os olhos inchados, o cabelo bagunçado, as mãos tremendo. Nenhuma maquiagem, nenhum sorriso ensaiado. Só o peso da vergonha. Eduardo, por favor, disse ela com a voz falhando. Eu precisava te ver. Ele a deixou entrar, mas não disse nada. Ela parou no meio da sala, olhando em volta, como se não reconhecesse o lugar que um dia chamou de lar. Eu errei, começou ela. Eu fui uma idiota. Aquele dia, no carro, eu falei coisas horríveis. Eu nem sei por quê. Acho que quis parecer engraçada, sei lá. Mas eu te amava, de verdade. Eduardo respirou fundo. Você amava o que eu podia te dar, Camila. Isso é diferente. Ela chorou. Não é verdade. Eu gostava de você. Eu só me perdi. Ele se manteve sereno. Não havia ódio, apenas uma distância que não se cruzava mais. Você teve sua chance de ser sincera. Preferiu o teatro.
E o problema de quem vive de cena é que, uma hora, o palco desaba. Camila se aproximou tentando tocar sua mão. Ele recuou. Eu não vim pedir nada. Ela engoliu o choro. Só queria que você soubesse que eu me arrependo, que eu paguei caro pelo que fiz. Eduardo ficou em silêncio. Havia algo de sincero no olhar dela, talvez arrependimento, talvez desespero. Mas o estrago era grande demais. Espero que aprenda com isso, disse ele por fim. Eu também aprendi. Aprendi a não confundir companhia com amor. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Posso te abraçar só uma vez? Ele hesitou, mas permitiu. Foi um abraço breve, frio. Quando ela se afastou, ele viu que ela tremia. Cuide-se, Camila. Foram as últimas palavras dele. Ela saiu sem olhar para trás. Eduardo ficou parado, ouvindo o som da chuva e sentindo uma mistura de pena e alívio. Naquela noite, dormiu tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Os dias seguintes foram mais leves. Começou a fazer caminhadas. Visitou a instituição de caridade que receberia suas doações e se envolveu nos projetos sociais. Descobriu prazer em coisas simples, ouvir histórias, conversar com idosos, participar de almoços comunitários. Mauro notou a mudança. O senhor está diferente, comentou. Mas humano, Eduardo sorriu. Talvez seja isso. Acho que para continuar, a gente precisa deixar o gelo derreter um pouco. Aos poucos, a vida retomava o ritmo. O escândalo do casamento virou lembrança distante. Camila sumiu de vez das notícias. Mas, numa tarde ao sair do trabalho, Eduardo a viu de longe. Estava numa fila de padaria, com roupas simples, segurando uma sacola. Não o viu. Ele observou por um instante e percebeu que havia humildade naquele gesto. Não sentiu raiva, apenas uma pontinha de compaixão. Entrou no carro e seguiu adiante. Pela primeira vez, entendeu que a vingança tinha cumprido seu papel. Não para ferir, mas para libertar. O tempo passou devagar, mas passou. 3 meses depois do casamento interrompido, Eduardo já não acordava com o peso do que aconteceu. Continuava discreto, trabalhava normalmente, mas havia um olhar novo nele. As pessoas no escritório percebiam. Ele escutava mais, falava menos e parecia encontrar valor em pequenas coisas que antes ignorava. Todas as sextas-feiras, visitava o abrigo de idosos que ajudava financeiramente. Gostava de sentar no pátio e ouvir histórias de quem já tinha visto de tudo. Havia um senhor chamado seu Anselmo, de 81 anos, que contava causos de quando era caminhoneiro. Eduardo ria, oferecia café e sempre dizia que aquele lugar o fazia sentir parte de algo verdadeiro. Aos poucos, o vazio dentro dele foi cedendo espaço a uma sensação de calma. Não era felicidade, era serenidade. Dormia melhor, comia simples e cada manhã parecia menos pesada. Um dia, recebeu uma visita inesperada, um convite para uma palestra sobre ética nos negócios, numa universidade local. Aceitou. Falou por quase 1 hora sobre honestidade, confiança e o perigo de se deixar enganar pela aparência. Não mencionou a própria história, mas cada frase carregava um pouco dela. Quando terminou, foi aplaudido de pé. Entre os ouvintes estava Ana, uma professora de literatura de 40 anos. Depois da palestra, ela se aproximou e elogiou a fala dele. Conversaram alguns minutos sobre livros e sobre o quanto a vida, às vezes, ensina por caminhos duros. Eduardo sentiu nela uma tranquilidade diferente, sem segundas intenções. Nos dias seguintes, trocaram mensagens curtas sobre trabalho, leituras e cotidiano. Ele percebeu que podia conversar com ela sem se sentir analisado ou usado. Era leve. Enquanto isso, a cidade já quase havia esquecido o escândalo do casamento. Camila continuava fora do radar. Nenhum comentário, nenhuma notícia. Eduardo acreditava que ela havia seguido o próprio rumo e preferia assim. Com o tempo, a relação com Ana se tornou amizade. Encontravam-se para tomar café depois do expediente, conversavam sobre filmes antigos, música dos anos 80, memórias da infância.
Ela falava dos pais que perdera cedo. Ele contava histórias do início da carreira, quando dormia em caminhão e comia marmita fria. Uma tarde, Ana comentou algo que o tocou. As pessoas acham que feridas só doem enquanto sangram, mas o pior é quando cicatrizam tortas. A gente aprende a viver com elas, mas nunca esquece. Eduardo ficou em silêncio. Entendia perfeitamente. Naquela noite, em casa, pensou em como o destino às vezes colocava pessoas certas depois das erradas. Não se via apaixonado, mas havia algo novo nascendo. Talvez confiança, talvez apenas esperança. Certo sábado, Ana o convidou para ir ao teatro. Ele aceitou. A peça era simples, sobre perdão e recomeço. Durante o espetáculo, percebeu que segurava as lágrimas. Quando as luzes se acenderam, ela olhou para ele e sorriu, sem dizer nada. Foi suficiente. Na volta, pararam para jantar num restaurante pequeno. Conversaram sobre o que esperavam da vida. Eduardo disse que queria viver com menos pressa e mais verdade. Ana respondeu que a sinceridade é o luxo que poucos têm coragem de manter. Ao chegar em casa, ele sentiu uma leveza que não sentia havia anos. Talvez a vingança tivesse fechado uma porta, mas a vida abria outra. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem curta de Ana. Obrigada pela companhia. Foi bom ver alguém que ainda acredita no que fala. Ele respondeu apenas, foi bom para mim também. Durante semanas, seguiram se encontrando. Nada forçado, tudo natural. Os funcionários da empresa começaram a notar o sorriso mais fácil de Eduardo. Mauro, sempre observador, comentou. Acho que a tempestade passou, hein, doutor? Eduardo riu. Passou, Mauro, e se vier outra, agora sei me abrigar. Mas a vida ainda guardava um último reencontro, aquele que ele não procurou, mas que o destino tratou de colocar no caminho. O reencontro aconteceu numa tarde nublada, quando Eduardo voltava do abrigo. Parou num semáforo e, na calçada, viu uma mulher vendendo flores. Demorou alguns segundos para reconhecer. Era Camila. Ela usava um casaco gasto, o cabelo preso, o rosto mais magro. Estava curvada sobre o carrinho improvisado, arrumando pequenos buquês. O olhar dela se levantou e o encontrou. Ficaram imóveis, os dois por um instante que pareceu longo demais. O semáforo abriu, mas ele não acelerou. Encostou o carro e desceu. Camila pareceu hesitar. Eduardo! E disse com a voz rouca. Eu não esperava te ver, nem eu, respondeu ele calmo. Está tudo bem com você? Ela deu de ombros. Tô tentando. A vida não foi gentil depois daquilo. Ninguém me contrata, perdi tudo. Mas não tô reclamando. Eu mereci. Eduardo a olhou em silêncio. Não havia mais raiva, só lembrança. Pegou uma flor do carrinho e perguntou quanto custava. É presente, disse ela. Depois de tudo, eu não poderia cobrar. Ele insistiu. Deixou algumas notas no carrinho e respondeu. Então considere um novo começo. Camila sorriu, tímida. Você mudou. A dor muda a gente, respondeu ele. Mas também ensina. Ficaram mais alguns segundos ali, trocando poucas palavras. Quando ele se despediu, ela segurou o braço dele e disse: Eu nunca mais encontrei ninguém que olhasse para mim como você olhava. Espero que um dia alguém olhe para você do jeito que eu devia ter olhado. Eduardo não respondeu. Apenas assentiu e voltou para o carro. No espelho retrovisor, viu-a ajeitar o carrinho e seguir vendendo flores. Naquela noite, contou o episódio a Ana. Ela ouviu em silêncio e depois apenas disse: O perdão é a vingança mais bonita. Eduardo pensou na frase por muito tempo. Não sabia se tinha perdoado, mas percebeu que já não carregava peso. A vida com Ana seguiu simples. Ela o ensinava a desacelerar, a apreciar pequenos gestos. Passavam fins de semana cozinhando, visitando livrarias, caminhando no parque. Ele descobria que podia rir de novo. Um domingo, sentados à beira do lago, Ana perguntou: Você acha que voltaria a casar um dia? Ele sorriu. Talvez, mas sem festa. E só se eu sentir paz, não empolgação. Ela riu. Paz é um bom começo. Os meses seguintes consolidaram o que já era evidente.
Estavam juntos não por carência, mas por afinidade. Não havia promessas grandiosas, só presença. Eduardo aprendeu que o amor verdadeiro é silencioso, não precisa ser exibido. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteiro. Certo dia, recebeu uma carta no escritório. Era de Camila. Dentro, apenas uma folha com poucas linhas. Obrigada por não ter me humilhado mais do que eu merecia. Hoje trabalho vendendo flores e ajudando uma vizinha idosa. Talvez um dia eu consiga ser alguém melhor. Desejo que você seja feliz. Ele dobrou o papel, guardou na gaveta e sorriu. A ferida, enfim, havia virado cicatriz. Quando contou a Ana sobre a carta, ela apenas segurou sua mão e disse: viu como a vingança, no fim, foi só o começo? Eduardo olhou o céu pela janela e percebeu que, de certa forma, tinha razão. A vingança o libertou, mas foi o perdão que o curou. E assim, entre gestos simples, ele encontrou o que procurava desde o início. A verdade das relações humanas, aquela que não se compra, não se disfarça, apenas se vive. 5 anos se passaram desde o casamento que nunca aconteceu. Eduardo agora tinha 51 anos, cabelos grisalhos e uma calma que vinha do tempo e da experiência. A empresa seguia bem, mas ele já não vivia para o trabalho. Passava parte dos dias cuidando dos projetos sociais que ajudava a manter e, sempre que podia, viajava com Ana. Não eram casados oficialmente, mas viviam juntos de forma tranquila, cada um respeitando o espaço do outro. A casa onde moravam era simples, comparada à mansão antiga, mas cheia de vida. Havia livros espalhados, plantas que Ana cultivava e uma mesa de madeira onde os dois tomavam café todas as manhãs. O luxo de antes havia sido trocado por rotina, e essa troca o fazia feliz. Eduardo mantinha contato frequente com o abrigo de idosos. Tornou-se padrinho de um programa que oferecia cursos e pequenas bolsas de estudo para jovens cuidadores. Costumava dizer que aprendera a valorizar a sinceridade das pessoas que não tinham nada a esconder. Certa tarde, Ana o encontrou sentado na varanda, olhando o mar, com uma expressão pensativa. "Lembranças?" perguntou. "Um pouco. Às vezes ainda me pego lembrando daquela fase. Não com dor, mas como quem revê um velho filme. Faz parte da história", disse ela. "O importante é que você saiu inteiro." Ele assentiu. Tinha aprendido que o tempo não apaga o passado, apenas o transforma em lição. No mesmo mês, recebeu uma carta do advogado avisando que o abrigo recebera a última parcela das doações prometidas. Eduardo decidiu ir pessoalmente entregar o documento final. Ao chegar, foi recebido com festa. As senhoras o abraçavam, os funcionários o chamavam pelo nome. Ali ele se sentia útil. No pátio encontrou seu Anselmo, mais fraco, mas ainda sorridente. "Achei que o senhor tinha esquecido da gente", brincou o velho. "Eu não esqueço de quem me ensinou a rir outra vez", respondeu Eduardo. Ficaram conversando por horas, até que Anselmo comentou: "A vida é engraçada. A gente passa metade do tempo tentando se vingar e a outra metade aprendendo a perdoar." Eduardo riu. "É verdade. Acho que consegui fazer as duas coisas." Na volta para casa, no caminho, passou diante de uma banca de flores. Por reflexo, olhou para ver se era Camila. Não era. Soube, por um funcionário do abrigo, que ela havia se mudado para o interior e trabalhava com jardinagem. Soube também que cuidava de uma senhora idosa. Aquela informação o deixou em silêncio por alguns segundos. Em casa, contou a Ana. "Que bom", ela disse. "Talvez ela tenha encontrado o próprio jeito de recomeçar." "É", respondeu ele. Todo mundo merece uma segunda chance, mesmo que não venha da gente." Nos meses seguintes, Eduardo e Ana começaram a planejar uma viagem longa pela América do Sul. Queriam ir de carro, sem pressa, parando em cidades pequenas, conhecendo pessoas, ouvindo histórias. Era o tipo de plano que ele jamais teria feito no passado, quando o relógio e os compromissos comandavam tudo. Na véspera da viagem, sentou-se para escrever algumas anotações. Em uma folha em branco, colocou o título: "O que aprendi depois do amor."
Começou a escrever sem intenção de publicar, apenas para registrar. Aprendi que confiança é mais valiosa que dinheiro, que a vingança pode trazer justiça, mas o perdão é o que traz paz. E que por mais que alguém nos engane, a escolha de não endurecer é o que define quem somos. Parou, leu o que escreveu e sorriu. Ana apareceu na porta com 2 xícaras de café, escrevendo suas memórias. Talvez, disse ele, ou só tentando organizar o que sobrou dentro da cabeça. Então coloca aí que a vida continua bonita, mesmo depois de tudo. Ele anotou a frase. Gostou da simplicidade dela. Nos dias seguintes, começaram a viagem. As estradas pareciam longas, mas o tempo corria leve. Cada parada trazia um novo rosto, uma conversa, uma lembrança. Em Mendoza, ficaram hospedados num chalé pequeno, cercado por vinhedos. À noite, sentavam-se à varanda, tomando vinho e falando sobre o passado como quem fala de outra pessoa. Certa noite, Ana perguntou: se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Eduardo pensou um pouco e respondeu: não, porque se mudasse, talvez não estivesse aqui agora. Ela assentiu e segurou a mão dele. Ficaram em silêncio, ouvindo o vento batendo nas folhas. A viagem seguiu por semanas. Em cada cidade, Eduardo sentia que deixava um pouco do homem ferido que fora. No Chile, visitaram uma pequena igreja, e ele acendeu uma vela sem pedir nada, apenas agradecendo por ter chegado até ali. De volta ao Brasil, começaram a planejar abrir uma fundação voltada a jovens empreendedores de baixa renda. Ele queria retribuir tudo o que a vida lhe dera, mas de forma prática. Era como se cada gesto de generosidade apagasse mais um resto da antiga dor. Os meses seguintes foram tranquilos. A fundação tomou forma e Eduardo começou a palestrar para grupos pequenos de jovens. Falava de negócios, mas sempre acabava contando, sem citar nomes, o episódio que mudara sua vida. Dizia que não existe sucesso que compense a falta de verdade. Os alunos ouviam atentos. Alguns se emocionavam. Ele via neles o que um dia perdera, a vontade de fazer o certo antes de fazer o fácil. Numa dessas palestras, ao final, uma moça se aproximou para agradecer. "O senhor me fez pensar na minha mãe", disse ela. Ela também passou por algo difícil e teve que recomeçar do zero. Hoje trabalha com flores num sítio. Eduardo congelou por um instante. Flores? No interior? Sim, Senitatiba. A senhora Camila, ele respirou fundo. Ela é sua mãe? Falou que um homem a ajudou muito, mesmo sem perceber. A moça contou que Camila havia reconstruído a vida, que agora dava aulas de jardinagem para adolescentes e cuidava de uma senhora idosa que se tornara como uma avó. Eduardo ouviu tudo em silêncio, com um nó leve na garganta. "Diga a ela que fico feliz", respondeu, "que o tempo foi generoso com nós dois." Naquela noite, de volta para casa, contou o episódio a Ana. "Sabe", disse ela, "parece que o destino resolveu fechar o círculo." Talvez seja isso." Ele sorriu. "Acho que o perdão chegou mesmo sem convite. O tempo passou." No aniversário de 52 anos, Ana organizou uma reunião simples, com poucos amigos. Mauro estava lá, risonho como sempre, e comentou: "Quem diria, doutor? Aquele casamento virou só uma lembrança e rendeu uma vida nova. Às vezes é preciso perder tudo para entender o valor do que sobra", respondeu Eduardo. No fim da festa, enquanto todos conversavam, ele olhou pela janela e viu a lua cheia refletindo no mar. Sentiu um tipo de paz que não dependia de ninguém. Alguns dias depois, recebeu outra carta, desta vez sem remetente. Dentro, apenas uma flor seca e um bilhete curto. "Obrigada por ter me deixado aprender com meus próprios erros. Hoje, cada flor que vendo me lembra que as coisas mais bonitas crescem do chão que já foi dor." Eduardo guardou a flor dentro do caderno onde escrevia suas memórias. Fechou o livro e o colocou na estante. Na capa escreveu com calma: "Crescer dói, mas ensina."
Daquele dia em diante, nunca mais falou publicamente sobre vingança. Preferia falar de recomeços. Dizia que todo coração ferido precisa de silêncio antes de voltar a bater no ritmo certo. Os anos seguiram. A fundação cresceu. Ana publicou um livro com histórias reais dos idosos do abrigo e os dois decidiram se casar, discretamente, na beira da praia, apenas com testemunhas próximas. Nada de luxo, sem fotógrafos, sem promessas grandiosas. Quando trocaram as alianças, Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo: leveza. No brinde, Ana ergueu a taça e disse: "Ao amor que não finge, à vida que ensina e à paz que chega devagar. A verdade", completou ele. Na manhã seguinte, o casal caminhou pela areia, descalço. Eduardo parou, olhou o horizonte e pensou em tudo: no homem que fora, nas escolhas, nas quedas e nos acertos. E percebeu que, no fim, sua história não era sobre traição, nem sobre vingança. Era sobre aprendizado, porque, às vezes, a dor vem para limpar o caminho e abrir espaço para o que realmente importa. Enquanto o sol subia, ele segurou a mão de Ana e disse: "Acho que agora sim eu encontrei o que procurei a vida inteira." E seguiram andando, devagar, como quem não tem mais pressa de chegar a lugar nenhum. Os anos passaram sem pressa. Eduardo já tinha 64, quando o médico recomendou que diminuísse o ritmo. A saúde estava boa, mas a pressão e o coração pediam menos trabalho e mais descanso. Ele ouviu o conselho e passou a viver de forma ainda mais calma. Já não era o empresário ocupado, nem o homem ferido de antes. Era um senhor sereno, de fala mansa, sorriso fácil e olhar que transmitia paz. A fundação seguia firme, agora administrada por jovens que ele mesmo havia treinado. Eduardo preferia ficar nos bastidores, visitando os projetos, conversando com os alunos e ouvindo as histórias deles. Dizia que sua maior alegria era ver gente simples conquistando dignidade. Ana continuava ao seu lado, agora professora aposentada e escritora respeitada. Publicara 3 livros sobre reencontros e recomeços, todos inspirados nas histórias que ouviam, nas viagens e no abrigo de idosos. Eles se entendiam no silêncio. Bastava um olhar e sabiam o que o outro sentia. Viviam numa casa menor, perto do mar. As manhãs eram dedicadas a caminhadas e café na varanda. As tardes, a leitura e visitas ao abrigo. Às vezes, Eduardo pegava o violão e tocava para os velhinhos desafinado, mas com coração. Numa dessas tardes, enquanto ele afinava o violão, Mauro apareceu de surpresa. Agora aposentado, vinha pouco à cidade, mas mantinha o mesmo humor. "Doutor, vim ver se o senhor ainda lembra dos velhos tempos." "Lembro sim", respondeu Eduardo rindo. "E agradeço por ter ficado comigo naquela confusão toda." "Ah, o tempo passa, mas as histórias ficam", disse Mauro, balançando a cabeça. "O senhor virou exemplo para muita gente." Conversaram por horas, lembrando o passado. Quando Mauro foi embora, Eduardo ficou pensativo. A vida tinha dado voltas, e ele estava ali, tranquilo, cercado de pessoas boas. A vingança que um dia o consumira agora parecia um ponto distante, quase esquecido. Alguns dias depois, chegou uma carta inesperada, vinda do interior. O remetente era familiar, Camila. Ana estava em casa quando ele abriu o envelope. Dentro havia uma foto dela ao lado de jovens e idosos, num jardim cheio de flores. No verso, um texto curto. "Oi, Eduardo. A vida me ensinou o que eu não quis aprender com você. Hoje coordeno um pequeno projeto de jardinagem terapêutica. Ensinar os outros a cuidar das plantas é como cuidar das próprias feridas. Queria agradecer por não ter me destruído quando podia. Sua calma me salvou. Espero que esteja bem." Eduardo leu em silêncio e mostrou a carta para Ana. "Ela aprendeu afinal", disse Ana. "Aprendemos todos", respondeu ele. "A vida é paciente, mesmo quando a gente não é." Guardou a foto no mesmo caderno onde havia escrito suas anotações anos atrás. Fechou, passou a mão pela capa e sorriu. Os meses seguintes correram tranquilos.
Até que numa manhã, o corpo começou a dar sinais do tempo. Um cansaço diferente e uma dor discreta no peito. O médico disse que não era grave, mas recomendou repouso e medicação contínua. Eduardo aceitou sem drama. Dizia que o corpo apenas pedia o que a alma já sabia: descanso. Certa tarde, sentado na varanda, observava o pôr do sol quando Ana lhe perguntou: "Você ainda pensa naquela época?" Ele respirou fundo. "Penso sim, mas sem tristeza. Às vezes lembro daquele rapaz que acreditava poder comprar a felicidade e percebo o quanto era ingênuo. Hoje sei que a vida só fica leve quando a gente aprende a soltar o que não cabe mais." Ana sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. "E valeu a pena tudo isso." Valeu, porque se não fosse a dor, eu nunca teria aprendido o valor da paz." O silêncio tomou conta da varanda. O mar refletia o laranja do céu e o vento trazia cheiro de sal e lembrança. Eduardo fechou os olhos e pensou em todos que cruzaram seu caminho, inclusive Camila. Desejou que ela também tivesse encontrado serenidade. Naquela noite, antes de dormir, escreveu uma última anotação no caderno: "A vingança foi meu impulso. O perdão foi minha cura e o tempo meu melhor aliado. Hoje entendo que amar não é confiar cegamente, mas também não é desconfiar de tudo. É caminhar junto, com verdade, até onde o coração aguentar." Deixou o caderno sobre a mesa e foi dormir. Na manhã seguinte, Ana o encontrou ainda na cama, com expressão tranquila, como quem apenas continuava sonhando. Ao lado dele, o caderno aberto na última frase: "A vida é curta demais para terminar com raiva." Ela sorriu entre lágrimas, segurou a mão dele e sussurrou: "Você finalmente descansou em paz, meu amor." Dias depois, a fundação recebeu o caderno, entregue por Ana como pedido final. As páginas foram copiadas e publicadas num pequeno livro, distribuído gratuitamente. O título escolhido por ela: Entre o Perdão e a Verdade. O livro virou símbolo de esperança. Gente simples lia e dizia que se sentia compreendida. Eduardo, mesmo ausente, continuava ensinando, agora pelas palavras. E assim terminou a história de um homem que acreditou no amor, foi traído, vingou-se com frieza, mas escolheu viver com leveza. Um homem que descobriu que o verdadeiro triunfo não está em vencer o outro, mas em vencer a própria amargura. O mar continuava lá, diante da casa, calmo, infinito, como a paz que ele deixou para trás.